Bom, então, seguindo aqui nessa sequência de aulas, né? Então, até agora, eu mostrei para vocês como utilizar aqui uma placa Arduino para montar um circuito como esse, que eu tenho uma lâmpada e um resistor, né? E utilizar a placa Arduino para medir tensão dessa lâmpada ou qualquer outro elemento que ocupe essa mesma posição e a corrente elétrica que atravessa por ela. Nesse circuito que eu montei, eu estou alimentando o meu circuito, né, que tem essa lâmpada, o resistor, com a tensão de 5 volts da própria placa Arduino. Tá? Então essa tensão aqui é fixa, eu não consigo alterá-la, né? Mas tradicionalmente nos experimentos de física para a gente estudar a lei de Ohm, a gente faz variações da tensão elétrica, tá? Em um determinado elemento, que pode ser uma lâmpada mesmo como essa, e mede tensão elétrica, né, que a gente está variando, e a correspondente corrente elétrica. Então, fazendo gráficos de tensão elétrica em volts em função da corrente elétrica gerada, a gente pode estudar a resistência desse material, né, desse elemento. Né? No caso aqui, eu não consigo fazer essa alteração assim, só usando a placa Arduino. Bom, na verdade tem utilizando aqui os recursos do PWM aqui, mas eu considero isso um pouco mais avançado para o público que eu estou imaginando que esteja acompanhando essas aulas. Então, vou tentar fazer isso de uma forma mais simples e próxima daquilo que a gente faz no laboratório, tá? E na prática eu vou utilizar essa plaquinha como essa daqui, que faz a diminuição da tensão elétrica gerada pela própria placa Arduino, que é essa plaquinha aqui, que é a LM2596. Essa daqui é a 2596S, porque ela tem um displayzinho aqui, vou mostrar em detalhes depois, mas isso é irrelevante para o que a gente vai fazer, tá? Mas eu consigo brincar com isso um pouco aqui nesse circuito que eu fiz, utilizando essa fonte de tensão que ele tem disponível, tá? No laboratório, no IFB, por exemplo, a gente tem várias dessas fontes de tensão, né? São fontes de tensão contínua, então, mas eu consigo, através desses botões, fazer uma variação disso. Então, ao invés de alimentar esse circuito agora usando a própria placa Arduino, tá, aqui no Tinkercad, eu vou alimentar esse circuito com essa fonte de tensão contínua regulável. Tá? A gente poderia, por exemplo, usar aqui sei lá, uma sucessão de pilhas, né? Mas a fonte de tensão ela tem essa característica que nos ajuda nesse tipo de experimento, que é variar a tensão elétrica. Então eu vou tirar esse fio aqui de 5 volts, eu vou ligar aqui, na verdade vai ser esse pino vermelho aqui, tá, da minha fonte, deixa eu colocar ele um pouco para baixo, e para manter o mesmo ground aqui da minha placa Arduino, eu vou ainda deixar o ground aqui, né, que vai ser a referência para as leituras das portas A0 e A1, e eu vou colocar aqui o polo também vou ligar aqui o polo negativo aqui, tá? Vou deixar aqui em preto. Então, tanto aqui a minha placa Arduino, deixa eu separar um pouco mais isso aqui, quanto a minha fonte de tensão estão no mesmo potencial terra, aqui no mesmo GND, tá? Então tá os dois ligados aqui nessa linha. Então, como a gente tem agora, né, a própria placa fazendo as leituras aqui de tensão e corrente, que é o mesmo código que eu mostrei na aula anterior, se eu der sequência aqui, ó, né, agora quem está alimentando a minha lâmpada é essa fonte aqui, que por coincidência aparece aqui como 5 volts, mas que é a mesma tensão, né, aqui da placa. Mas agora eu consigo ajustar. Eu não posso passar de 5 volts a tensão total, a queda de tensão total aqui na minha lâmpada, então vou abaixar aqui, a gente vai ver o que vai acontecendo com os valores aqui de corrente elétrica e tensão elétrica na lâmpada. Então agora está sendo aplicado 700 milivolts total,
né? Mas aqui na minha lâmpada eu só tenho aqui uma tensão aqui de 580 milivolts, né, que é esse 0,58, e a correspondente corrente elétrica aqui na lâmpada é de 2,12. Tá? Então, com isso, a gente já conseguiria fazer um experimento, né, muito parecido com o que a gente faz no laboratório, que é variar a tensão elétrica com algum elemento, como por exemplo essa fonte, e medir corrente elétrica e tensão elétrica, tá? Queda de tensão elétrica. Como vocês não devem ter uma fonte na casa de vocês, por isso que eu pedi para vocês, alunos do FB, né, adquirirem essa plaquinha aqui, tá? Esse módulo controlador de tensão. Então, esse módulo faz as vias dessa fonte de tensão. Então, a ideia aqui seria variar a tensão elétrica, tá? E medir aqui no Arduino, tá? Tanto a tensão quanto a corrente, e a gente poderia fazer um gráfico, tá? A gente poderia usar os próprios recursos aqui da placa Arduino jogar isso aqui diretamente para o Excel, utilizando um recurso que chama PLX-DAC, tá? Mas eu não vou complicar esse ponto. Eu vou tentar fazer o mais próximo possível daquilo que a gente faz no laboratório. Então, eu posso, por exemplo, abrir aqui QTplot. Vamos ver aqui. Está na minha área de trabalho, na verdade. Vou abrir aqui o QTplot. E com base naqueles dados, eu posso fazer cadê? O meu gráfico, tá? Então, se eu variar aqui a tensão, vou começar de mais baixo possível. Aqui tem 0 volts, aí vai ser 0 e 0, claro. Se eu consigo aqui aproximar, né, melhor. Se eu botar aqui, por exemplo, vou botar aqui... Ó, então aqui eu tenho, por exemplo, 500 milivolts, né? Deixa eu fazer uma alteração aqui para deixar não em milivolts, mas ou melhor, não deixar em miliampere, mas em ampere. Tá? Como eu tinha feito, né? Então deixa eu tirar esse 1000 aqui, que eu tinha colocado anteriormente. Ao invés de colocar uma casa decimal, eu vou botar 4. A gente tinha brincado com isso antes. Então agora vai ser... Tá? Tem que tirar aqui o miliampere, né? Então agora eu tenho corrente em ampere e eu tenho a tensão em volts, tá? Então tradicionalmente a gente faz o gráfico da tensão em função da corrente, tá? Então aqui dá 0,50, vou botar esses valores aqui. O Y vai ser 0,500, aqui vai ser 0,0103. Então eu vou colocar aqui do lado, tá, na minha outra tela, só para eu não precisar de ficar... A gente vai inverter aqui, só para não precisar de ficar abrindo as duas ao mesmo tempo, tá? Então deixe-me colocar aqui para vocês verem, né? Depois eu mostro o QTplot. Então tá 0,50 e aqui é 0,0103. Se eu aumento um pouquinho, vou botar mais aqui para cima. Eu tenho aqui, vou botar um pouco menor aqui. Fiz uma regulagem básica aqui, um pouco maior. Então eu tenho aqui 1,16 volts, 1,16, e uma corrente aqui de 0,0239 ampere. Vou aumentar mais um pouquinho na minha simulação, mas na prática a gente acaba fazendo isso, tá? Aumentei demais, só vou até 5 volts, né? Então aqui 1,65, e a corrente correspondente
Parece que passou uma moto aí, né? 347. 0,0347. Um pouco a mais. Aumentei demais. Então, 2,15. Corrente correspondente. 0,0449. Aumentando mais. Fica no valor intermediário aqui qualquer. 2,56 volts. 0,0532. Passou de 5 volts, eu não posso passar por conta da placa Arduino, né? Então, vou botar um pouco mais, foi demais, alguma coisa entre 3 volts aqui para vocês verem. Tem aqui 3,06, corrente 0,0640. Então, o que eu estou tentando simular aqui é o experimento que nós tradicionalmente fazemos no laboratório. E quem está medindo, né, tensão e corrente é a placa Arduino. Então, 3,97, corrente elétrica 0,0825. Vou pegar pelo menos mais um ou dois, vamos ver o que eu consigo. Então eu tenho 3,96. Na verdade aqui eu já passei, né? Eu tenho que colocar um pouco abaixo. Eu passei, ele não vai medir. Acho que esse 3,97 já está acima, né? Eu vou pegar aqui 3,31, que é o que está aparecendo, 3,31. E o correspondente 0,0688. E tentar aumentar um pouquinho. 3,64. E a corrente 0,0757. Eu acho que já está bom. Tem aqui alguns valores. Então, se eu jogar isso aqui no Qtplot, né, que é aquele softwarezinho que faz gráficos para a gente, então eu tenho aqui, nessa primeira coluna, os valores da corrente elétrica em ampere, e aqui na coluna da direita, no eixo Y, os valores da tensão. Se eu faço o gráfico disso, então eu venho aqui, plot, scatter, então eu tenho aqui uma bela linha reta. Tá? Então aqui são valores, pelo menos nesse regime aqui, né? A gente sabe que lâmpada, quando você faz uma variação grande na tensão elétrica dela, ela, por conta da variação da resistência elétrica, com a passagem de uma corrente maior, ela vai fugir desse regime linear, né? Mas como a gente está aqui aplicando a tensão entre 0 e 5 volts, na minha simulação ele está considerando isso, que a resistência da lâmpada nesse regime aí de tensão, nessa variação de tensão, ela praticamente não muda por efeitos térmicos. Né? Então aqui vai ser corrente em ampere, aqui vai ser a tensão em volts. Pode ser U em volts. Tá? Vamos apagar esses títulos aqui. E o que a gente faz tradicionalmente também nessas atividades laboratoriais é calcular aqui o coeficiente angular dessa curva, porque esse coeficiente angular vai ser a minha resistência. Então, se eu venho aqui em análise fit linear, ele calcula uma reta aqui para mim, então cuja inclinação que aparece aqui embaixo está na ordem de 4,7, ou melhor, 4,79 vezes 10 a primeira, né? Então está em torno de 47,9 ohms aqui a resistência dessa lâmpada do Tinkercad, tá? Então a gente fez isso, né, usando aqui
somente os valores medidos pela minha placa Arduino, tá? Utilizando esse código que eu mostrei para vocês. Aí, agora, na sequência, eu vou fazer na prática, tá? Ao invés de usar essa fonte de tensão, eu vou utilizar aquele módulo e vou mostrar para vocês o que acontece na vida real. Que não é muito diferente disso. Deixa eu parar minha gravação.